Olá, muito boa tarde a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir, hein? Conseguem-me todos ver e ouvir? Ótimo. Muito bem, ora então vamos falar aqui um bocadinho sobre animais errantes. Antes de mais, só dizer-vos que se tiverem alguma dúvida, podem colocar desde logo pelo chat, está bem? Se tiverem algo a acrescentar, acho que daqui não será grandes dúvidas, acho que podem terem algo a acrescentar ao que vamos falando aqui. Portanto, qualquer ponto, dúvida, algo que queiram acrescentar, coloquem logo pelo chat, não havendo aqui nenhum ponto para dúvidas a meio. Ora então, vamos falar aqui um bocadinho de animais errantes e o que fazer, ou principalmente qual é o problema de termos animais errantes. Ora então, deixem-me só, peço desculpa, ok. Ora então, vamos lá, animais errantes é um termo generalista para animais que não habitam numa morada fixa e é aplicado a qualquer animal, portanto não é só aplicado a cães e gatos, é aplicado a qualquer animal. Ora então, se nós formos ao dicionário ver o significado de errante, nós vamos ver que é o que erra, que vagueia, sem rumo, vagabundo ou que procede mal. Portanto, nós temos aqui um termo de animal errante, tem aqui algo que tem aqui alguns pontos que podemos levar a significado da palavra, não é? De animal de rua, de animal abandonado, que é aqui o que vagueia ou sem rumo, mas depois temos aqui também o que erra, o vagabundo ou o procede mal. Portanto, nós podemos pensar que um animal errante é, por exemplo, este cão que matou alguém e foi preso, ou, por exemplo, este gato que assaltou um banco, ou então, como tínhamos ali também o vagabundo, poderá ter sido este cão que se chateou com os seus donos e decidiu arrumar as suas coisas e sair para uma nova vida. Mas na realidade não é isto. Nós, quando falamos em errantes, nós temos aqui os verdadeiros errantes. E quem são estes verdadeiros errantes? No fundo são os donos dos animais, não é? Que é quem os abandona, seja o próprio animal que foi abandonado, seja os progenitores daquele animal que foram abandonados em alguma instância. Portanto, na realidade, os verdadeiros errantes são os donos. Temos aqui um cartoon que ilustra aqui relativamente bem aquilo que costuma acontecer, ou seja, temos aqui que é o canil municipal e temos aqui o senhor do canil municipal a dizer em todas as épocas festivas ou épocas de férias fica pior em termos de animais abandonados. Portanto, cada vez que temos alguma época festiva ou algumas festas, aumenta o número de animais abandonados. Isto é uma realidade muito porque algumas pessoas adotam ou compram animais por impulso ou recebem-nos por presente e na realidade não estão talhados ou decididos mesmo a ter um animal e não sabem todas as responsabilidades que isso acarreta. Muito bem, não podemos falar de animais errantes sem falar aqui das 5 liberdades que são estipuladas pela Associação Mundial de Veterinária como medida da promoção do bem-estar animal. Portanto, no fundo, aqui aquilo que a Associação Mundial de Veterinária diz como sendo as liberdades que todos os animais devem ter garantidas. Ora então, os animais deverão ser mantidos de ter ou livres de ter fome e sede. Portanto, não deverão passar fome e sede. E também não deverão ter desconforto físico ou dor. Também diz aqui que deverão ficar
livres de injúrias ou doenças, também livres de medo e stress e aquilo que eu acho que é o ponto mais importante aqui, que é o livres para, peço desculpa, para que manifestem os padrões comportamentais característicos da sua espécie. Portanto, esta aqui é mais importante. Nós muitas vezes tendemos a personificar ligeiramente os animais e a achar que os animais vão ter os mesmos sentimentos que nós, vão lidar com as situações da mesma forma que nós. Isto não é verdade. Um animal é um animal e, sendo um animal, tem que ter comportamentos característicos da sua espécie. Portanto, um cão tem que ser tratado e tem que ter comportamentos como um cão, um gato como um gato, um cavalo como um cavalo, uma vaca como uma vaca e por aí adiante. Portanto, não deveremos personificar os animais sob o risco de podermos estar a induzir mais stress ou algum problema nos animais. Também outro ponto importante é referirmos aqui a parte da saúde, ou seja, o que é saúde para a Organização Mundial de Saúde, que se aplica também aqui aos animais, ou seja, aqui a definição de saúde. Ou seja, a definição de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e até aqui tudo muito bem, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Organização Mundial de Saúde diz que ter saúde não é só não estar doente ou não ter problemas, é também ter bem-estar físico, mental e, acima de tudo, o social. E posto isto, eu deixo aqui duas imagens que conseguimos perceber que são bastante diferentes. Ou seja, na imagem da esquerda temos aqui 3 cães que são cães de um sem-abrigo e na imagem da direita temos um cão um cachorro neste caso, que está no conforto da sua casa. Nós vendo esta frase aqui em relação à saúde, qual destas imagens é que nós conseguimos perceber em que estão garantidas as condições de saúde destes animais, visto que temos aqui o bem-estar físico, mental e, acima de tudo, social. Portanto, nós se olharmos para aqui, o que é que nós vamos perceber? Vamos perceber que os cães do sem-abrigo não estão magros, estão bem, parecem estar com uma postura até contentes. E o que é que nós vemos na imagem da direita? No cão em casa pode ter todo o conforto, pode estar com tudo aquilo que deverá ter em termos de saúde, em termos de alimentação, mas se calhar falta do acompanhamento dos donos durante o dia e passa tempo sozinho. Se calhar precisava de uma companhia, porque os cães gostam de ter outro animal também para estar ao pé dele, principalmente aqui os Beagles gostam bastante de ter animais com eles também. Portanto, aqui aquilo que nós conseguimos perceber é o quê? Nem sempre dar o maior conforto aos animais garante que vão ter a melhor saúde possível, nem tampouco animais de sem-abrigo são animais que não têm a sua saúde garantida, está bem? Portanto, devemos sempre perceber e olhar para os animais e perceber quais são os sinais que os animais também nos dão. Porque lá está, nós aqui na imagem da direita podemos dar todo o conforto possível, mas possivelmente não iremos conseguir manter o animal feliz e contente. Avançando então, e já sabem, se tiverem algo a acrescentar, estejam à vontade para o dizer, está bem? Qual é que é o problema dos animais errantes? É na realidade um problema, não podemos negar este problema, e é um problema de saúde pública, é um problema estético e é um problema também para o animal que não pediu para estar com os donos que o abandonaram. Acima de tudo, é isto. Em relação à saúde pública, nós podemos ter a propagação de doenças infecciosas sem um controle eficaz. Portanto, podemos ter focos de doenças infecciosas que não se conseguem controlar, não se conseguem identificar e vão-se propagando e espalhando. Algumas destas doenças poderão ser zoonoses,
ou seja, poderão ser doenças que vão passando entre espécies, principalmente passando para o ser humano. Portanto, aqui também temos um risco direto para nós. Temos também ataques de matilhas, ou seja, poderemos ter aqui problemas de matilhas que ataquem aqui pessoas, outros animais também, está bem? Portanto, poderemos ter aqui tanto ataques de pessoas a pessoas como ataques a outros animais. Podemos ter também acidentes rodoviários, que estes animais na rua, principalmente em vias onde circula uma velocidade mais alta, poderão acontecer também. E síndrome de Noé. Não sei se vocês já ouviram falar em síndrome de Noé. O síndrome de Noé é principalmente isto que nós temos nesta imagem aqui ao lado, ou seja, é uma acumulação desenfreada de animais. Ou seja, isto pode começar como dar abrigo a animais que não têm abrigo e depois rapidamente passa para um problema difícil de controlar, que é cada vez mais arranjar mais animais, e depois as condições de salubridade onde os animais vivem e onde as pessoas também vivem não são mantidas. Portanto, este é um dos verdadeiros problemas de animais, principalmente isto acontece mais com gatos, e pode ser o vosso vizinho de cima, do lado, da frente, de baixo, do que for, que tem a casa neste estado, com esta quantidade de animais, e vocês não vão saber. Garanto, já estive em algumas casas assim, algumas até piores, e os vizinhos não se apercebem, nem sabem destas situações. Está bem? Portanto, é algo que nós também podemos ter aqui que poderão dificultar. Também é um problema estético. Porquê? Por causa dos dejetos, por causa do lixo e por causa do cheiro que fica tanto dos dejetos, do lixo e destes animais. Antes só, aqui a Adriana colocou uma dúvida: se uma pessoa der a comer algum animal errante e esse animal trouxer crias e por aí adiante, é considerado síndrome de Noé? Sim, se for ficando com eles sempre, sim. É considerado síndrome de Noé, sim. E o síndrome de Noé está referido como um distúrbio psiquiátrico, ou seja, o síndrome de Noé é mesmo uma patologia psiquiátrica que as pessoas vão desenvolvendo porque não vão tendo noção, ou seja, vão ficando com mais um animal, mais outro animal, e quando dão por isso já não conseguem ter controle e já não conseguem dizer que não a ter mais animais. Portanto, é também aqui um problema por isso, e como eu disse, é um distúrbio psiquiátrico documentado. Então, aqui em relação ao estético, ou seja, aqui em relação ao lixo, aos dejetos, ao cheiro, no fundo é isto que acontece, ou seja, é as pessoas alimentarem de forma desenfreada estes animais, muito porque acham que estão a fazer algo de positivo, quando na realidade poderão não estar a fazer algo assim tão positivo. E porquê? Porque estes animais deverão ser alimentados e ser referidos como uma colónia para serem alimentados num sítio específico, conseguir que seja afastado de centros populacionais para que não haja este lixo todo desenfreado por todo o lado. E o risco disto é mesmo virem outros animais, ou seja, não é outros animais, por exemplo, aqui temos gatos e virem mais gatos, não é isso, é virem ratos, virem outros animais que são também, está-me a faltar a palavra, mas que são vetores de outras doenças, ou seja, podem transmitir outras doenças tanto aos animais desta colónia como às pessoas e a outros animais. Portanto, é um perigo por causa disso. Nós podemos ver também, por exemplo, aqui os baldes com água para que os gatos consigam beber. O que é que acontece? Isto está tudo cheio, a água vai ficando parada aqui, vão-se desenvolvendo mosquitos que também poderão passar outras doenças, tanto para pessoas como para outros humanos. Portanto,
deverá ser aqui um problema que deve ser controlado também de forma legal através das colónias que deverão ser feitas. Também já vamos falar um bocadinho mais sobre elas à frente. E por último, não é ou seja, é um problema para o animal que não pediu, não é? O animal não pediu para estar nessa situação. O animal possivelmente tinha uma casa, foi habituado a estar a vida toda numa casa e pode eventualmente não só ter efeitos depressivos, como vão ter, como é óbvio, porque não têm uma vida, não têm a vida que tinham antes, nem os donos, que não percebem o porquê dos donos terem desaparecido, não é? Mas também como podem ter doenças ou mesmo morrer. Para vocês terem noção, e aqui este estudo para o gato está muito bem desenvolvido, um gato que sempre viveu na rua vai durar em média 2 anos. Um gato de casa com acesso à rua sem estar muito controlado vive em média 1 ano. E um gato de casa que fuja ou que seja abandonado dura em média 6 meses. Portanto, estamos a falar de que um gato abandonado vai durar em média, como é óbvio, isto são estudos que são feitos, em média vão durar 6 meses apenas, porque não sabem caçar comida, não sabem proteger de ataques de outros animais, não sabem proteger de predadores, de outras agressões que haja como carros. Portanto, são tudo aqui situações que deverão ser salvaguardadas quando pensarmos que existe um animal errante ou existe um animal de rua de um vizinho que vai alimentando, que vai ficando na rua, tentar sensibilizar não só os nossos clientes, mas também os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, para que esta problemática importante aqui dos animais. O que é que nós podemos fazer para isto? Podemos fazer tudo isto que está aqui, ou seja, campanhas de sensibilização, campanhas de esterilização, controle de colónias, a punição legal do abandono, não comprar animais. E depois no final vou-vos dar também a minha opinião em relação a isto tudo. Em relação às campanhas de sensibilização, é muito importante estas campanhas de sensibilização porque isto é um problema real que o público tende a não ligar ou a menosprezar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe o problema, nós temos tendência a olhar para o lado e a não ligar. E não ligamos porque não sabemos os riscos disso, todos os riscos que eu já vos passei aqui, principalmente os riscos de saúde pública. Ou seja, devemos indicar e dizer aos donos, aos clientes, aos nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas, vizinhos, seja o que for, que é um risco para a saúde pública. Animais na via pública são um risco real para a saúde pública. E devemos, acima de tudo, informar os donos para a importância da esterilização e da castração dos animais. Porque muitas das vezes as pessoas abandonam animais porque têm ninhadas ou vão dar ninhadas para a adoção. E muitas das vezes lá está, acontece aquilo, as adoções por impulso, as adoções por presente, e isto não é benéfico. Portanto, é importante que, se um dono não é criador de animais, não tem interesse na reprodução do seu animal, esterilize o seu animal. E aí, garantidamente, mesmo que o animal fuja, não se vai reproduzir mais. Portanto, é importante que nós conseguimos sensibilizar os donos para esta problemática. Depois também campanhas de esterilização, ou seja, existem campanhas de esterilização nos canis municipais e em clínicas veterinárias também, que durante um dia por mês, algumas clínicas fazem isto, fazem esterilizações e castrações a um valor mais baixo, ou seja, fazem-nas todas seriadas, têm menos custos e serve também para formação de médicos veterinários um bocadinho mais jovens, portanto consegue-se fazer valores mais baixos também. É muito importante que haja estas campanhas de esterilização para conseguir, lá está, colocar aqui valores mais baixos para que toda a gente consiga. E é importante também que as clínicas estejam sensibilizadas para que num dia de cirurgias consigam incluir animais de rua sem custo. Ou seja, ter acordos com associações e incluir animais de rua sem custos é muito importante para parar a procriação de animais errantes. Depois temos também o controle
de colónias. É muito importante o controle de colónias porque as colónias são locais. A Diana questiona até que ponto é que os canis e gatis têm capacidade financeira para isso. Peçam donativos, como estão sempre a fazer. Tenham acordos com clínicas para ter valores mais baixos. Se calhar o problema é haver muitos. É haver muitas associações e muitas coisas dispersadas. Se houvessem menos, se calhar o dinheiro era canalizado para todos, mas não me vou alongar nessa conversa. Os canis municipais têm valores para isso, porque é o Estado, não pagam honorários aos médicos veterinários, portanto já é o ordenado que pagam, portanto serve perfeitamente, e as outras associações também o conseguirão fazer facilmente com donativos, não é nada que não façam facilmente. Ora então, como eu estava a dizer, as colónias são locais onde os animais estão numa zona e é importante porque todo o efetivo daquela colónia está identificado, ou seja, sabe-se sempre todos os animais que estão lá, todo o efetivo está identificado e assim que aparece um animal novo, o cuidador daquela colónia sabe que está lá um animal novo e então consegue-se documentar tudo. É muito importante para controle de doenças, porque quando se consegue apanhar os animais, e nas colónias facilmente se consegue-se testar, por exemplo, para o FIV, para o FeLV, para o PIF, e colocar animais que tenham as mesmas doenças nas mesmas colónias. Para quê? Para que não entrem doenças novas em colónias que não têm doenças ou não têm, por exemplo, FIV, só têm FeLV. Percebem? Portanto, é importante para nós conseguirmos controlar as doenças dentro da colónia. Depois, também é importante para que haja esterilização de todo o efetivo da colónia. Portanto, como a colónia está identificada, consegue-se facilmente ir esterilizando os animais e sabe-se que aquela colónia, eventualmente, em algum ponto temporal, vai se extinguir. Porquê? Porque não vai haver inclusão de animais novos, não vai haver reprodução daqueles animais e então aquela colónia, eventualmente, irá se extinguir. E depois também porque é muito melhor se estiverem vários animais na mesma zona do que poucos espalhados por todo o lado. Portanto, é muito importante isto. Aqui a Vera colocou, fiz uma campanha junto do Canil onde ofereciam um cabaz e as senhas eram €1 na altura do Natal e digo que foi uma luta onde acabei por colocar o resto do dinheiro para esterilizar 2 gatas. Lá está, mas para isso é que existem as associações. Por isso é que existem outras forças e existem fundos também estatais para as associações poderem concorrer, para terem isto e também se podem fazer servir dos canis municipais para isso. Portanto, pessoas particulares a fazer, a maior parte das vezes é complicado porque não se sabe muito bem para onde é que vai o dinheiro. Já algumas associações também não se sabe para onde é que vai o dinheiro, quanto mais pessoas particulares. Depois, temos também a punição legal do abandono, ou seja, que apesar destas leis estarem completamente documentadas, aquilo que acontece é que estas leis infelizmente não têm aplicação real no quadro jurídico por causa de umas particularidades da Constituição que ainda não prevê que os animais possam ser, lá está, que é esta lei que está aqui, possam ser passíveis de sofrer e sentir. Portanto, nós já temos uma lei desde 2014 que prevê a punição para quem infligir dano ou abandonar animais e depois outra de 2017 que veio alterar o estatuto legal dos animais, deixaram de ser coisas para passar a serem seres passíveis de sofrer e sentir. Aquilo que acontece é que quem cometer algum crime de abuso, dano ou abandono de animais, numa primeira instância pode ser julgado e condenado, mas se for recorrendo até chegar ao Tribunal Constitucional, aquilo que acontece é que não vai ser punido. Portanto, desde que tenha dinheiro, não irá ser punido até que alterem a Constituição. Como é óbvio, assim que alterarem a Constituição, isso já não será assim. E é importante, apesar de não
de não haver uma punição efetiva, lá está, como eu digo, para quem for recorrente das decisões, mas todos temos o dever de documentar, reportar e agir, e o agir está aqui com pontos de interrogação muito simples, porque nós temos que defender também a nossa integridade física, portanto aquilo que nós devemos fazer, e hoje em dia já todos nós, ou quase todos nós, temos um telemóvel no bolso que filma, portanto aquilo que devemos fazer é filmar o ato e reportar às autoridades competentes, ou seja, à GNR ou à PSP, de modo a que consigam eles agir, porque se nós formos agir poderemos ter problemas para o nosso lado, como sermos agredidos ou outra situação qualquer, e aí não é propriamente o mais vantajoso. Portanto, devemos sim reportar e documentar tudo aquilo que vemos acontecer. É importante também não comprar animais, e não digo não comprar animais porque na realidade há muitos animais para adotar. Eu sei que animais de raça não vão haver para adotar, na sua maioria das vezes, principalmente mais jovens, mas temos que perceber uma coisa. Nós quando tentamos adquirir um animal, a Aurora diz, mas não é crime tirar imagens ou vídeos a terceiros sem autorização, desde que seja a cometer um delito, pode ter para documentar uma queixa. Está bem? Desde que seja na via pública. O que não pode fazer é estar a filmar para dentro da casa da pessoa. Agora, na via pública, pode filmar e pode utilizar aquilo, não para partilhar em redes sociais, mas sim para documentar a queixa que vai fazer contra aquela pessoa. Está bem? Uma coisa é filmar e publicar nas redes sociais. E às vezes não é nós, porque eu não o faço, mas muitas pessoas aquilo que fazem é filmam para ir pôr nas redes sociais, e isso sim não o podem fazer, mas filmarem para levarem às autoridades e dizer, está aqui a prova em como eu vi isto acontecer, vocês aí podem utilizar. Aquele vídeo pode não ser utilizado como prova, mas o vosso depoimento já é seguro por uma prova que vocês captaram. Ou seja, aquilo não pode não ser prova para julgar aquela pessoa, mas o vosso testemunho está seguro porque vocês têm uma prova em como estiveram lá naquele momento. Ora então, como eu estava a dizer, cada vez que se pensa em comprar um animal, temos que perceber e tentar perceber como é que este animal foi reproduzido e criado até chegar à venda propriamente dita. Apesar de haver muitos animais para adotar, como eu disse, às vezes nós queremos um cão de uma raça X, um gato de uma raça X, e não conseguimos tê-lo através das adoções, e é completamente legítimo que se vá comprar um animal. Não é esse tipo de moralismos que eu quero estar aqui a passar. Aquilo que eu quero passar é que sim, existem muitos animais para adoção, mas quando pensamos em comprar, devemos ir procurar como é que estes animais são criados, porque na realidade isto acontece, está bem? Montes forçadas, como vemos na imagem de cima, aqui nesta imagem, e instalações. Esta imagem que está aqui é portuguesa, está bem? Portanto, onde nós temos aqui chihuahuas e spitz, ou lulus da Pomerânia, a serem criados nestas condições, está bem? Portanto, é legítimo comprar um animal, como eu disse, sem moralismos, mas devemos sempre ir ao local, ir ver como é que eles são tratados, como é que são as zonas de criação, tudo isto para perceber se não é isto que nós vamos encontrar, nem isto. E muitas das vezes, já depois de pré-reservar um animal, chegar lá sem avisar para ir ver, às vezes é importante. De ver que muitos destes criadores que estão aqui não são registados pelo Clube Português de Canicultura e de Felinicultura, portanto é importante também perceber se são criadores devidamente registados. Eu não estou a dizer que isto não acontece em criadores registados, porque também acontece, está bem? Mas se for um criador que não é registado, há uma maior probabilidade de isto acontecer. Está bem?
E agora, para terminar, eu vou dar a minha opinião. Nada mais é do que a minha opinião. Ninguém tem que concordar comigo, está bem? Tal e qual como eu também não tenho que concordar com a vossa opinião. A única coisa que eu peço é que respeitem a minha opinião, porque eu vou fundamentar a minha opinião sobre animais errantes e sobre isto tudo. Ora então, nós estamos a caminhar para um local sem retorno e para uma situação sem retorno, e muito pelas políticas de não abate de animais. E porquê? Estas políticas levam facilmente a uma sobrepopulação e uma sobrelotação dos centros de acolhimento e das associações. Isto antigamente, até há cerca de 5, 6 anos, era permitido, ou 4 anos, não sei, entre os 4 e os 6 anos, não sei bem precisar quando foi, era permitido abater animais nos canis municipais, só que as regras não estavam muito bem definidas, era por tempo, ou seja, o animal estava lá há 15 dias, eram abatidos, e não é bem isso, eu já vos informo também da minha proposta, mas acima de tudo o não eutanasiar animais ou não abater animais, como lhe quiserem chamar, leva a que toda esta sobrepopulação exista. E a eutanásia deve ser usada com cuidado e de forma assertiva, acima de tudo, e como eu já vos vou mostrar. Se a realidade dos canis fosse esta que nós temos aqui nestas imagens, ou seja, os cães com espaço para vir à rua, 2 cães por espaço, tudo higienizado, com espaços para andarem, os gatos com zonas de enriquecimento ambiental, não haveria problema nenhum, não é? E aí, totalmente contra a eutanásia dos animais em associações ou canis municipais. Mas a realidade, infelizmente, não é essa. A realidade é esta que vocês veem aqui. Ou seja, a realidade é jaulas completamente sobrelotadas de animais sem condições. Os animais até se podem dar bem, mas há de haver algum momento que um está com uma dor qualquer e que vai refilar com o outro e que se vai desenfrear uma luta. Vai haver guerras para a comida, ou seja, ver quem é que consegue comer mais rápido para que não lhe roubem a comida. Nos gatos acontece precisamente a mesma coisa, não é só nos cães. Portanto, todas estas imagens que eu vos estou a mostrar são imagens de Portugal, está bem? Portanto, isto acontece na realidade cá. Portanto, se a realidade fosse aquelas imagens iniciais que eu vos mostrei, não haveria problema rigorosamente nenhum, como é óbvio, tudo tinha condição, mas a realidade é esta. Ou seja, a realidade é uma sobrelotação e uma sobrepopulação que vai levar facilmente a que doenças se propaguem mais rapidamente, a que haja lutas, a que haja desconforto e que haja falta de saúde naquela abrangência toda que eu vos falei da frase da Organização Mundial de Saúde. A minha proposta era esta, ou seja, eutanasiar animais com mais de 8 anos ou doentes. E porquê? Historicamente, estes animais, infelizmente, não vão ser adotados. Os animais doentes, principalmente com possibilidade de infectar, com doenças infecciosas, têm uma possibilidade de infectar outros animais saudáveis. Estes animais que lá está vão envelhecer, viver e morrer dentro de um canil sem a tal saúde que nós falámos, estão a ocupar espaço para animais mais novos, que muitas das vezes encontra-se animais na rua, quer-se levar a um canil ou uma associação e não há espaço, estão cheios. Porquê? Porque estão cheios com animais que não vão ser adotados, infelizmente, como eu já vos disse. E nós temos principalmente as famílias de apoio, de acolhimento temporário, peço desculpa, ocupadas com estes animais, seja ocupadas com animais velhos, com animais doentes, para que possam ser tratados.
em vez de poderem estar ocupados com animais mais novos que podem ir dando um treino, podem ser animais que já estão habituados a andar na rua, animais que já são habituados a fazer as suas necessidades no passeio e não dentro de casa, animais também sem medo. Portanto, todas estas famílias de acolhimento temporário estão ocupadas com animais que na realidade não, como eu vos disse, não vão ser adotados, podendo estar a ser ocupados por outros animais mais jovens que têm uma maior probabilidade de ser adotados. Eu sei que há quem adota animais mais velhos, animais doentes também, mas isso é exceção à regra, está bem? A regra é que animais com mais de 8 anos ou doentes não sejam de todo adotados. E chegando ao fim do que eu tinha para vos transmitir, queria que colocassem aqui alguma dúvida que tenham ou algo que queiram acrescentar ao que foi aqui dito. Se não tiverem dúvidas ou não quiserem acrescentar nada, também podem colocar aqui que não têm mais nada a acrescentar e desse modo também me questão ainda sobre o síndrome. Não é mesmo que a pessoa não fique com os animais dentro de casa, apenas alimento é considerado esse síndrome, desde que esteja na propriedade da pessoa. Se estiver na rua, não. Se estiver na rua, está só a cometer uma ilegalidade, que é alimentar animais de rua, que não é legal, ou seja, só através das colónias. Aqui a Diana diz, uma vez que os veterinários não são baratos, quem tiver capacidade financeira para a esterilização de um gato, quem não tiver capacidade financeira para a esterilização de um gato, por exemplo, pode ir a um gatilho associação para isso, pode ir ao canil municipal e fazer, como eu já tinha dito. Portanto, o não ser barato, o ser barato, o ser caro, acho que estamos todos a tirar, vocês neste caso estão a tirar uma formação para serem profissionais desta área, portanto têm que ganhar dinheiro. Nós não temos a real noção do que custa a saúde em Portugal e na realidade os veterinários não são baratos, os veterinários são muito baratos comparados com a saúde humana, muito mais. Só que aquilo que tem que se pensar quando se quer ter um animal é: eu tenho possibilidades para ter este animal ou eu não tenho possibilidades para ter este animal. Portanto, a justificação não é tudo caro, nós temos que pensar antes. Isso é a mesma coisa do que dizer: eu vou comprar um Porsche ou um Ferrari, ou vou aceitar um Porsche ou um Ferrari de alguém, mas depois eu tenho dinheiro para andar com ele, tenho dinheiro para lhe pôr gasolina, tenho dinheiro para fazer as revisões, para pôr pneus, não é? Se as pessoas forem fazer essas contas, se calhar não têm, não é? Por isso é que só tem carros de gama mais alta quem os pode sustentar e não o contrário. Nós com os animais deveríamos ver isso também, que é, será que eu tenho dinheiro para sustentar um animal ou não? E garanto-vos que se fizéssemos essas contas mais vezes, se as pessoas fizessem essas contas mais vezes, havia menos animais abandonados, certamente. A Aurora diz que tem uma dúvida, mas não sobre o assunto do webinar, então peço que coloque pelo campus virtual. A Vera diz: penso que 8 anos são novos, mas a partir dos 15 já são mais velhinhos, na minha opinião, com exceção dos animais doentes no canil. Isso vai depender. Um animal com 8 anos, isto, como é óbvio, é só um esboço de uma proposta da minha cabeça, nada mais, e não poderia ser taxativo a idade, eu compreendo o que diz, mas 8 anos num cão de grande porte é 8 anos num cão de grande porte já é muito velho, e 15 anos num cão de pequeno porte é muito velho também, portanto, ou seja, não poderíamos fazer, porque os 8 anos num cão de pequeno porte ainda é relativamente novo, portanto, teria que ser aqui com os portes e com as idades.
Diana diz, verdade, mas eu conheço pessoas que têm os gatos e que vão adotando, mas nem os levam ao veterinário pelo custo. Mas isto é mesmo, mas é isso mesmo que está a dizer. Lá está, as pessoas pensam em ter só porque sim, mas não pensam nos custos que têm. E se pensassem nos custos que têm, se calhar havia menos animais abandonados. Está bem? Ok, Adriano diz que conhece uma situação em que uma senhora tem gatos bebês e eles têm uma infecção grande nos olhos e os veterinários querem retirar os olhos. Com isto eles não iriam ser adotados. Seria possível pedir a eutanásia? Vai depender de vários fatores. Não vou discutir essa situação, depende de vários fatores. Se a justificação é só ser eutanasiar porque não vão ser adotados só porque sim, não. Eticamente e legalmente não o podemos fazer. Porque lá está, a lei não o permite. Se a situação for e a cirurgia de enucleação quer retirar um olho, tem custos, e se a pessoa não conseguir suportar esses custos dessa cirurgia e for a única forma de garantir o bem-estar dos animais, seja eutanasiar os animais, aí sim já há uma razão para eutanasiar. Muito bem, não sei se têm mais dúvidas. Diana diz, eu adotei um gato na União Zoófila de Lisboa com cisco no olho, tinha meses, viu 12 anos com inciso. Ok. Muito bem. Ora então, não aparentando haver mais dúvidas, eu agradeço imenso terem assistido a este webinar. Deixo só aqui com isto, que é outro cartoon também. Lá está, aqui se nós não tivermos cuidado com os criadores, vai haver criadores que lá está, que usam os animais como produtos, é verdade, outros não, mas acima de tudo, se adotarmos, vamos estar a dar uma vida melhor a alguém que merece. Portanto, muito obrigado a todos por terem assistido a este webinar, desejo-vos uma ótima tarde, um resto de semana também bom para todos, bom estudo e até à próxima.